arranjos e estrutura de repetição. Vamos ver como definir arrays, alguns métodos de um array, 3 sabores de for e os loops while, do, while. Os arrays, ou os vetores, são criaturinhas unidimensionais e heterogêneas em JavaScript. Ou seja, o que significa ser heterogêneo? Significa que podemos fazer festas. Isso mesmo, um array não precisa conter elementos do mesmo tipo. Olha só, aqui eu criei uma variável lista de coisas que recebe um array. Por que é um array? Por causa do abre colchete, fecha colchete. O primeiro elemento do array é uma string, depois um number, depois um boolean, outro array e outra string. Apesar da gente poder fazer isso, não necessariamente é uma boa ideia fazer esse tipo de festa. E assim como uma string, um array tem uma propriedade de comprimento que chama length. Então, se você tem uma variável que tem um array e você chamar um ponto length, o navegador vai retornar qual que é o tamanho desse array, ou seja, quantos elementos possui nesse array. Para a gente poder pegar cada elemento, a gente chama isso de indexar o array, a gente usa os elementos de colchete. Por exemplo, lista de coisas, colchete 1. Pegou o primeiro? Não, o segundo elemento, porque a gente começa a contar de 0. Se eu colocar listas de coisas, colchete 0 igual a string vazia, eu acabei de dizer que este elemento agora é uma string vazia. E os arrays possuem métodos. Mas o que são métodos? Métodos são como funções. Na verdade, eles são funções, só que são funções que têm um dono, esse dono sendo um objeto. Um exemplo de método que um array possui é o push, que a gente usa para poder inserir um elemento no array. Olha só que legal. Eu coloquei let frutas igual a um array vazio, sem nenhum elemento. E aí coloquei frutas.push QI, uma string QI. Nesse momento, o array frutas passou a ter um elemento, que no caso é uma string QI. Então, o que seria um método mesmo? Neste caso, aqui existe um método push do array, que é uma função que opera deste objeto, deste array frutas. Mas o push é apenas um desses métodos. Vamos ver mais alguns. Se eu colocar frutas.push mamão neste momento, eu vou colocar mais uma fruta no array. Em particular, agora o meu array ficou kiwi e mamão, porque o push insere no final do array. Se eu quiser remover um elemento do final, existe o pop. Neste caso, o meu array voltou a ser apenas kiwi, porque eu tirei o mamão, que era o último. Agora eu quero inserir no início do array. Existe um método que chama unshift. Se eu frutas.unshift tangerina, agora o meu array ficou tangerina, depois kiwi. Se eu quiser tirar do início, frutas.shift. Aí o meu array, no caso, voltaria a ficar apenas kiwi. Preciso decorar esses métodos? Não. São vários métodos. No slide anterior possui um link que mostra todos eles. Sempre que você precisar de um método de um array, você vai pesquisar no Google. Isso mesmo. A gente não consegue decorar tudo, nem os nomes, nem quais parâmetros eles recebem. Então, precisamos sempre fazer pesquisa para poder ver o que a gente tem de disponível. Alguns outros métodos são o reverse, que a gente chama ele e ele vai inverter a ordem dos elementos do array. Então, se eu tinha, por exemplo, kiwi e banana, e eu chamar reverse, aí o retorno vai ser banana e kiwi. Existe também o método sort, que em inglês é ordenar. Se eu tiver um array, por exemplo, com 100 frutas e chamar o método sort, ele vai retornar um array em que todas as 100 frutas estão em ordem alfabética. Existe também o método splice, que serve para a gente poder remover um item no meio do array. Neste caso, eu removeria a partir do terceiro elemento, ou seja, o elemento com índice 2, removeria um elemento. Mas, novamente, eu nunca lembro a ordem desses parâmetros, sempre estou pesquisando no Google para poder saber. Para a gente poder iterar em JavaScript, nós temos o tradicional for, em que nós criamos uma variável iteradora, começando de 0, por exemplo, indo até 10 e incrementando. A única diferença disso para C é que eu estou usando let em vez de int e eu posso criar essa variável dentro do for. Se eu tiver um array e quiser percorrer pelos itens do array para, sei lá, imprimir, eu poderia
Simplesmente, em vez de ir até 10, eu iria até o nome do array.length. E lá dentro eu pegaria qual que é o item atual do array, indexando o iésimo elemento. Então, colchete i. Também existem outras duas formas de iterar em arrays, em vetores. Elas são até preferíveis porque são mais elegantes. Mas não tem problema usar a forma tradicional também não. Essa segunda forma, em vez de criar uma variável que contém o índice do elemento que eu quero acessar, eu vou criar uma variável, no caso eu dei o nome dela de cor, vou usar essa palavrinha of e vou colocar o nome do array aqui. Então, let cor of cores. Aí, a cada passo desse for, essa variável cor vai conter um item do array. O resultado disso aqui é idêntico ao resultado do for tradicional. Existe também uma terceira forma, que é utilizando um método que todo array tem, que chama para cada, ou for each. Nesse caso, eu vou colocar o método for each do array de cores e aí eu passo para ele uma função. Essa função vai ser chamada uma vez para cada elemento do array e ela recebe como parâmetro qual que é o elemento atual do array. Novamente, o resultado é idêntico. Existe também o while e o do while, mas como eles são idênticos ao de C, C++ e Java, vou deixar para vocês o exercício de aprender a usá-los. Agora, vamos ver como que a gente pode alterar os elementos do DOM.